No ano de 2016, surgiu uma nova estrela no futebol do Brasil. Era o time da Chapecoense, mas uma série de erros de uma companhia aérea encerrou prematuramente o seu brilho. Nesse mês de novembro, completará 8 anos da tragédia que ceifou a vida de 71 pessoas e comoveu o mundo inteiro. Muita gente já ouviu falar do acidente, mas pouca gente leu o relatório oficial. Nesse vídeo eu mostro em detalhes tudo o que aconteceu naquele voo, tudo com base no relatório oficial emitido pela Autoridade Aeronáutica da Colômbia. Acompanhe aqui comigo para entender o que aconteceu. Eu sou o comandante Cefas e você está no Bora Voar. A Chapecoense havia passado por uma das maiores ascensões que o futebol brasileiro já havia visto. Em 2009, a equipe disputou o Campeonato Brasileiro da Série D e alcançou o acesso à Série C. Em 2012, conseguiu o acesso à Série B. Em 2013, a Chape foi vice-campeã da Segundona e ascendeu para a Série A. Em 2015, o time disputou pela primeira vez um torneio internacional, a Copa Sul-Americana. Apesar de ser eliminada pelo River Plate naquele ano, a equipe foi muito elogiada. Algumas contratações foram feitas e 2016 prometia ser um ano que entraria para a história do clube catarinense. Mas o destino sempre tem uma forma própria de contar a nossa história, né? Para enfrentar o Junior Barranquilla da Colômbia, pelas quartas de final da Sul-Americana de 2016, o time passou por uma série de contratempos. A Chape seguiu de ônibus de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, até Puerto Soares, na Bolívia, para só lá embarcar no avião da Lamia, uma empresa aérea boliviana que levaria o time até a Colômbia. O desgaste pela viagem foi tão grande que a Chape perdeu em Barranquilla. Mas no jogo de volta, com a Arena Condá lotada, a Chapecoense conseguiu uma vitória por 3-0 e conseguiu a vaga para a semifinal. O adversário era o San Lorenzo da Argentina. Mais uma vez, em partida histórica, a Chapecoense conseguiu triunfar. Estava na final da Copa Sul-Americana. Da quarta divisão à elite do futebol sul-americano em apenas 6 anos. Era inacreditável. O time já conseguia enxergar a taça e a festa da torcida catarinense. O próximo desafio era o Atlético Nacional da Colômbia, que já era o campeão da Libertadores daquele ano. O jogo seria lá em Medellín, no dia 30 de novembro. Mais uma vez, a Chape teria um longo caminho até a Colômbia, e novamente a Lamia foi contratada para o transporte. A Chape tinha enfrentado o Palmeiras no Allianz Parque no dia 27 de novembro. Então o plano era seguir direto de São Paulo para a Colômbia. No dia 28, o avião da Lamia deveria decolar de Guarulhos, na proa de Medellín. Mas o plano de voo não foi aprovado. Em voos charter internacionais, a aeronave tem que ser do país de origem ou de destino. Não se pode fazer um voo do Brasil para a Colômbia utilizando um avião da Bolívia. Isso é regulamento internacional. A Lamia deveria saber disso, mais um indício de que essa companhia tinha sérias deficiências. Então, a Chapecoense seguiu em voo comercial de Guarulhos até Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. E de lá, eles embarcariam no voo da Lamia até a Colômbia. Não me pergunte por que a Chape não seguiu em voo comercial de São Paulo diretamente até Medellín. Mas a coisa ainda ia ficar muito pior. O comandante da Lamia era Miguel Quiroga. Tinha 36 anos de idade e contava com 6.700 horas de voo, sendo 3.400 no mesmo tipo. Foi piloto da Força Aérea Boliviana e da Bolivian Airlines, e em 2013 se uniu à Lamia como comandante e um dos donos da companhia. Era instrutor de voo no avião do acidente. Estava com o inglês ICAO nível 4 vencido há 1 ano. O exame médico estava válido. O copiloto, Fernando Goitia, tinha 47 anos, 6.900 horas de voo e 1.500 horas no tipo. Foi piloto da Força Aérea Boliviana por mais de 20 anos. O seu certificado médico estava válido, não era proficiente em inglês. Ambos os pilotos tinham feito um teste de proficiência no avião alguns meses antes do acidente. Foram aprovados, mas sobre o piloto, o avaliador fez o seguinte comentário, abre aspas, use o tempo necessário para preparar o avião em caso de emergência. Sobre o copiloto, o avaliador fez outro comentário. Abre aspas, a comunicação com a torre em caso de emergência tem que ser pontual, declarar pam-pam ou mayday.
A bordo também estava um piloto em treinamento, chamada Cici Arias, de 29 anos. O BAe Avro 146RJ85, prefixo Charlie Papá 2933, foi fabricado em 1999, contava com 21.640 horas e quase 20 mil ciclos. O BAe 146 é um asa alta com cauda em T, tem 4 turbinas montadas sob as asas. A aeronave é reconhecida por ser muito silenciosa e poder operar em aeroportos municipais como o London City Airport. É utilizado principalmente como jato regional. Foi produzido entre 1983 e 2001. Tornou-se o maior sucesso da aviação civil britânica, com 387 unidades vendidas. Tem uma velocidade de cruzeiro de cerca de 400 nós, ou 750 km por hora, e um teto operacional de 35 mil pés. O peso máximo de decolagem é de 41.800 kg, mas para o dia do acidente, os investigadores estimaram o peso total de decolagem do 2933 em 42.148 kg. Portanto, a aeronave estava cerca de 350 kg acima do peso máximo. Todos os horários que eu vou mencionar daqui para frente correspondem à hora oficial de Brasília no dia do acidente. O plano de voo da Lamia previa um voo direto de Santa Cruz até Medellín, um voo de 3.000 km. Isso já era um absurdo, porque era exatamente o alcance máximo da aeronave. Esse fato foi alertado pela funcionária responsável pela aprovação do plano de voo no aeroporto de Santa Cruz de la Sierra. Mas os pilotos insistiram que estava certo e que já tinham feito esse percurso antes. De fato, os investigadores que analisaram a documentação da Lamia após o acidente descobriram que a empresa já tinha feito esse voo por 3 vezes no último ano, mas no sentido oposto. Isso é importante, porque Medellín está a 2.000 metros de altitude, enquanto Santa Cruz está a 500 metros de altitude. Portanto, eles já tinham feito esse voo descendo, partindo de um aeroporto mais alto para um mais baixo. Dessa vez eles fariam o contrário. Claro que ninguém utilizaria a diferença de altitude de 1.500 metros para justificar um voo de 3.000 quilômetros. Mas nesse caso, como eles caíram a poucos quilômetros do destino, talvez isso fizesse a diferença entre bater nas montanhas e pousar no aeroporto praticamente sem combustível. Além disso, Medellín tem muito mais tráfego do que Santa Cruz de la Sierra. A possibilidade de espera em Medellín era muito maior. Mas esse não foi o único erro cometido. A caixa preta do avião foi recuperada, mas 1 hora e 40 minutos antes da queda, o gravador de voz parou de funcionar. É impossível saber se ele apresentou algum defeito ou se foi deliberadamente desligado. O que se sabe é que ele funcionou perfeitamente na primeira parte do voo. E pelas conversas entre piloto e copiloto, eles já sabiam que estavam com pouco combustível e consideraram a possibilidade de pousar em Bogotá para reabastecer. Mas uma alteração de rota anunciada pelo controle da Colômbia os fez acreditar que eles poderiam chegar até Medellín. O 2933 decolou de Santa Cruz às 20 horas e 18 minutos. Ao entrar no espaço aéreo colombiano, o controle instruiu a tripulação a voar diretamente para a posição Nirsu, localizada a 70 km ao sul do VOR Rio Negro. Esta autorização para voar diretamente para o aeroporto de destino abriu aos tripulantes a possibilidade de poupar algum combustível e gerou um excesso de confiança, que os fez descartar a possibilidade de alternar em Bogotá. O controle então instruiu o Lamia para descer e manter nível 230, ou 23.000 pés, porque havia tráfego abaixo, e acessar o VOR de Rio Negro. Alguns minutos depois, o Lamia solicita prioridade na aproximação. Nunca declarou emergência nem minimum fuel. Vou explicar isso um pouquinho mais para frente. E o controle começa a redirecionar os outros tráfegos. Após 7 minutos de espera, o Lamia solicita vetores de entrada. Logo depois, o Lamia informou que estava sem combustível. Às 10 horas da noite, horário local, ele se chocou contra uma montanha a 16 quilômetros do aeroporto. Após o acidente, os investigadores analisaram os dados da caixa preta. A taxa de fluxo de combustível estava normal, portanto não houve vazamento. O alerta de baixo combustível soou às meia-noite e 15 minutos, horário do Brasil. Mas eles só declararam problemas com combustível à meia-noite e 52. Quando a luz de alerta de baixo combustível acendeu, eles estavam a 250 quilômetros de Medellín. Poderiam ter alternado para Bogotá, que estava a 125 quilômetros,
mas não o fizeram. Quando os motores pararam, eles estavam a 24 quilômetros do aeroporto, mas a 4.800 metros de altitude. Assumindo uma razão de planeio de 15:1, comum em jatos comerciais, para descer até 1.500 metros, ou 2.000 metros, a altitude de Medellín, o avião da Lamia poderia planar por quase 50 quilômetros. Poderiam chegar até a pista, mas os pilotos fizeram tudo errado. Opa, peraí, mas o que quer dizer razão de planeio? Para entender, vamos imaginar a seguinte situação. Se um avião desligar os motores em voo, ele não cai de uma vez, ele continua planando e vai gradativamente perdendo altitude. A velocidade com que ele perde a altitude depende exatamente da razão de planeio. Imagine que um avião, como esse aqui, perdeu os motores e continuou planando. Nesse planeio, ele desceu 20 metros, mas andou 1.000 metros para frente. Se a gente dividir 1.000 por 20, a gente chega à razão de planeio de 50. Aviões militares que precisam ser rápidos e ágeis geralmente têm asas menores. Eles dependem muito de motores potentes para voar. Um jato militar tem uma razão de planeio menor. Já um planador pode ter uma razão de planeio muito alta, como de 50, que eu dei nesse exemplo. Um Boeing 737 ou Airbus 320 tem razão de planeio de 17:1. Isso significa que a cada 1.000 metros que eles descem, eles percorrem mais 17 quilômetros para frente. Só para ilustrar, se um avião a 30.000 pés perdesse os motores sobre Poços de Caldas, lá em Minas Gerais, ele poderia planar e pousar em Viracopos, aqui em Campinas, São Paulo. No caso da Lamia, eles deveriam descer de 4.800 metros até 2.100 metros, que era a altitude do aeroporto de Rio Negro, lá perto de Medellín. Considerando uma razão de planeio de 15:1, eles poderiam planar por mais 40 quilômetros, mais do que suficiente para levá-los até o aeroporto. Para conseguir a melhor razão de planeio, no entanto, duas coisas precisam acontecer. O piloto tem que manter uma determinada velocidade na descida, que é chamada de velocidade de melhor planeio, e 2. A aeronave tem que estar com a configuração limpa, ou seja, com o trem de pouso recolhido e sem flaps. Mas um pouco antes dos motores apagarem, os pilotos da Lamia baixaram o trem de pouso e os flaps. Isso aumentou muito o arrasto. Eles provavelmente imaginaram que não conseguiriam fazer isso se os motores não estivessem funcionando. Então fizeram antes da hora. Eles sabiam que os motores iriam apagar. O Regulamento Internacional de Aviação especifica o mínimo de combustível que um avião deve ter antes de decolar. Essa quantidade varia conforme o tipo de voo e de motor. Mas de uma maneira bem simples, para um voo como esse da Lamia, o combustível deve ser suficiente para 1. Cumprir a rota prevista com uma reserva de mais de 10% do total da viagem. 2. Chegar a um aeroporto de alternativa. E 3. Ter combustível para mais 30 minutos de voo em espera, mais o pouso. Eles decolaram com 9.100 kg de combustível. Segundo os investigadores, pelas exigências legais, eles necessitariam de mais de 12.000 quilos. Então não deveriam nem ter decolado nessa condição. Mas e se um avião decola com o combustível correto, mas o consumo acaba sendo muito maior do que o previsto? Por ventos de proa muito fortes ou por um vazamento, por exemplo. E em determinado momento, o piloto percebe que o combustível está muito baixo, abaixo do previsto. Os 30 minutos de combustível finais são considerados combustível de reserva. Se um piloto percebe que ele conseguirá pousar com esses 30 minutos de reserva, mas que não pode fazer mais nenhuma espera, nenhum desvio na rota, ele deve declarar minimum fuel, ou combustível mínimo. Se o controlador escuta isso, ele sabe que precisa priorizar o seu pouso, sem nenhum procedimento de espera. Mas se o piloto perceber que pousará com menos do que 30 minutos de reserva, ele deve declarar emergência, dizendo Mayday, 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 fuel. Assim mesmo, 3 vezes. Ao ouvir isso, o controlador vai afastar todas as aeronaves do caminho e vai te direcionar para o pouso o mais rápido possível. Os pilotos da Lamia nunca utilizaram a fraseologia correta de emergência no rádio. Naturalmente, o controlador não podia saber da situação real. Muito ao contrário, quando o controle informou que eles teriam que fazer uma espera, a única resposta foi: ok. É impossível saber, mas é altamente provável
que os pilotos não queriam declarar emergência para evitar uma investigação que iria identificar que eles decolaram com menos combustível do que o necessário. Vamos colocar uma linha do tempo. Vou utilizar sempre o horário do Brasil. Na aviação, só utilizamos o horário UTC, mas aqui eu vou utilizar o horário do Brasil, apenas para facilitar o entendimento. O primeiro voo da Lamia, partindo de Guarulhos, deveria decolar ao meio-dia. Mas como o plano de voo não foi aprovado, a delegação seguiu em voo comercial que decolou às 16h21. Enquanto a Chapecoense estava voando de São Paulo para Santa Cruz, a aeronave da Lamia foi abastecida. Às 18h10, a Lamia apresentou um plano de voo onde constava uma duração total do voo de 4 horas e 22 minutos e um alcance da aeronave de 4 horas e 22 minutos. A sala AIS fez uma observação no plano sobre o tempo de voo, mas a companhia não considerou as observações e o plano de voo foi aceito às 18h30. Ao abastecer em Santa Cruz, a Lamia informou que o destino era Cobija, próximo à fronteira com o Brasil, onde fariam um reabastecimento. Na Bolívia existe um subsídio no combustível destinado a voos domésticos e que não se aplica a voos internacionais. Portanto, a Lamia se beneficiou de um combustível mais barato, mas no plano de voo aprovado não constava essa escala em Cobija. O avião proveniente de Guarulhos com a delegação da Chape pousou em Santa Cruz de la Sierra às 18h45. O avião da Lamia decolou de Santa Cruz às 20h18. E não seria possível chegar a Cobija antes desse aeroporto fechar. Essa perna de Santa Cruz até Cobija tem 1.000 km, mais de 1 hora de voo. No dia 28, Cobija fechou às 20h43. Se a Lamia reservasse um horário em Cobija, o aeroporto ficaria aberto até eles chegarem, mas essa reserva não foi feita. Após decolar, o Lamia subiu e nivelou a 30.000 pés. Durante a fase de cruzeiro, o gravador de voz registrou várias vezes a tripulação mostrando preocupação com relação ao combustível. Às 22h42, um dos pilotos disse que eles deveriam desviar para Bogotá por causa do combustível. Às 22h48 foi feito o primeiro contato com o controle de Bogotá. Às 23h15 o gravador de voz parou de funcionar. À 00h15 o alarme de baixo combustível apareceu no painel pela primeira vez. À 00h33 o Lamia estava a 150 km de Rio Negro e começou a descer. À 00h39 o controle transferiu o Lamia para o APP de Medellín, que o instruiu para descer para 21.000 pés. Nesse momento, 3 outras aeronaves estavam em espera no VOR de Rio Negro. Uma a 19.000 pés, outra a 18.000 pés e outra a 17.000 pés. Outra aeronave, que havia reportado vazamento de combustível, estava começando a aproximação final em Rio Negro. À 00h44, o Lamia nivelou no nível 210, ou 21.000 pés, e baixou os flaps em 18 graus. A velocidade foi reduzida para 180 nós. A tripulação informou o APP que estava na espera Gimli. À 00h49, após fazer uma primeira espera, quando iniciava a segunda espera, o Lamia solicitou prioridade devido a um problema com o combustível. Eles não utilizaram a fraseologia padrão de emergência, apenas disseram problema com o combustível. À 00h51, o APP instruiu, abre aspas, mantenha a proa atual e aguarde para iniciar a descida. O Lamia simplesmente cotejou, vai manter proa atual e aguardando para a descida. Uma fraseologia normal, que não denota nenhuma emergência. À 00h52, o Lamia disse, estamos em emergência de combustível, por isso precisamos da proa imediatamente. O APP cancelou a aproximação da aeronave que estava à frente e instruiu o Lamia a iniciar a descida. À 00h53, o Lamia reduziu o motor e aplicou os freios aerodinâmicos. E logo depois baixou o trem de pouso e os flaps em 24 graus. À 00h54, o motor 3 apagou. Logo depois, o motor 4 apagou. À 00h55, os flaps foram baixados para 33 graus. Em seguida, o motor 2 desligou. Menos de 1 minuto depois, o motor 1 também desligou. Ou seja, em 3 minutos após declarar emergência, sem utilizar a fraseologia padrão, os 4 motores pararam de funcionar e os flaps foram baixados 2 vezes. Com todos os motores desligados, a caixa preta parou de gravar dados. Nesse momento, a aeronave estava a 115 nós de velocidade
no ar e 142 nós de velocidade no solo, ou 260 km por hora, a 16 mil pés e 29 km da pista. À meia-noite e 57, a Lamy informa perda total de energia e sem combustível. A torre informou pista livre, vire à esquerda, proa 350, e o Lamy cotejou, esquerda 350. À meia-noite e 59, a Lamy confirmou que estava a 9 mil pés. Foi o último contato. Em seguida, eles se chocaram com uma montanha a 8.500 pés, a cerca de 16 quilômetros da pista. O METAR em Rio Negro, na data do acidente, indicava condições favoráveis para o voo. Ventos com direção variável de 2 nós, visibilidade maior que 10 km, com leve chuvisco, cobertura de nuvens entre 5/8 e 7/8 a 1.500 pés de altura e nuvens esparsas a 8.000 pés de altura. Temperatura de 17 graus Celsius e ponto de orvalho a 16 graus Celsius. O QNH, que é a pressão atmosférica, é em 1025 hectopascal. Não foi encontrada nenhuma evidência de que a meteorologia teria sido um fator no acidente da Chapecoense. Os dados da caixa preta não indicam um consumo de combustível acima do normal. Portanto, a possibilidade de vazamento foi descartada. Os registros nos diários de manutenção da empresa deixavam dúvidas se o que estava registrado correspondia à realidade. Isto se baseia no fato de não ter sido encontrado nenhum tipo de relatório de falha ou ação corretiva na aeronave durante um longo período de tempo. Esta situação demonstra maus procedimentos e falta de controle de qualidade na empresa. Segundo o relatório final sobre o acidente, produzido pelo GRIA, Grupo de Investigação de Acidentes de Aeronáutica da Colômbia, datado de 16 de agosto de 2017, a principal causa do acidente foi, abre aspas, planejamento e execução de voo inadequados porque não foram consideradas a quantidade de combustível necessária para voar ao aeroporto de destino, para um aeroporto alternativo, nem a quantidade de combustível de reserva, nem o combustível de contingência, nem o combustível mínimo de aterrissagem. Fecha aspas. Como fatores contribuintes, foi citado que, número 1, a configuração prematura da aeronave para pouso durante a descida no padrão de espera Gimli afetou a distância de planeio do avião e a capacidade de chegar até a pista do aeroporto de Rio Negro. E 2, a ausência de pedido de prioridade ou declaração de emergência por parte dos tripulantes da aeronave durante o voo, e especialmente quando o esgotamento de combustível era iminente. Declarar emergência teria alertado os serviços de tráfego aéreo para fornecer o suporte necessário e abrir uma rota imediata para o pouso. Bom, como a gente sabe, uma coisa é estar aqui comentando sobre um acidente que já aconteceu há muito tempo. Outra coisa é estar lá voando em uma situação difícil. Por isso eu não gosto de criticar os pilotos envolvidos em nenhum acidente. Eu deixo que os fatos falem por si só. Mas nesse caso aqui, não dá para esconder a revolta, né? Isso não foi um acidente, foi um crime. Se você gosta desse tipo de análise, não deixe de assistir a minha playlist. Espero que a minha análise tenha sido informativa. Se você tiver alguma dúvida, não deixe de comentar aqui embaixo. E bora voar?